Boa noite. Olá, oi Cris. Chamar a Gi, vou chamar a Gi. Fica tranquila aí. Vou chamar a Gi. Boa noite, meninas. Vou chamar a Gislaine. Pera aí, que eu tô chamando. Boa noite. Pronto, tô convidando a Gislaine, que é a nossa convidada de hoje. Feliz Dia das Mulheres, meu. Oi, feliz Dia das Mulheres para essas mulheres maravilhosas. Oi, Gi. Oi, Desvira a sua câmera, então, que eu acho melhor. tá bom, pera Eu vou lá. deixar ela falar. Vamos arrumar aqui de uma forma diferente, então. Boa noite, tudo entrando. Oi, meninos, feliz Dia das Mulheres para todas vocês, mulheres guerreiras, mulheres maravilhosas, mulheres, filhas maravilhosas de Deus. Somente Deus mesmo para dar tanta força, né, para essas mulheres. Que data maravilhosa que Deus escolheu para nós hoje, né, Gislaine? Não, A data gente fazia melhor um não tem, tempo, né? tava pensando, né? E Deus escolheu a data de hoje, o Dia das Mulheres. Foram 6 meses, né? Até eu decidir É que esse dia deveria ser, né? Então foi bastante tempo, mas quando ele escolheu com perfeição. verdade. E você tem duas mulheres, né? Uma no céu e Tem, uma na terra. tem Duas filhas, duas grandes mulheres, né? verdade. Que E a mãe por trás disso tudo. escreveram uma linda história e que estão escrevendo essa linda história ainda, né? Verdade. Sementinha continua distribuindo amor. É. Vou me apresentar, porque às vezes tem alguns amigos seus aqui e às vezes pessoas que não me conheçam ainda. Depois eu já passo para você se apresentar. Ok. Eu sou a Rosana, mãe do Matheus, e desde a grande tristeza é assim que eu vivo, um dia de cada vez. Por isso que esse é o nome do meu Instagram, que já fazem 4 anos, e foi uma forma que eu encontrei de me ressignificar, me conectando a outras mães. Porque eu acho que quando acontece um episódio desse, né, a dor sem nome, a primeira coisa que a gente quer é encontrar outras mães. A gente quer conversar, a gente quer compartilhar. Mas a gente não compartilha só dor, a gente compartilha muito amor. E a gente faz grandes amizades. Eu encontrei muitas mulheres maravilhosas, sabe? Desse tempo pra cá. E Deus vai cuidando da gente de uma maneira incrível, né? Com certeza. E hoje eu convidei a Gislaine, uma mulher incrível que eu conheci. Primeiramente, eu tinha conhecido o relato dela pelo YouTube, do testemunho que ela teve, testemunho de vida dela, em relação à história da filha dela, do amor da vida dela. E hoje estamos aqui. E ela vai se apresentar. Daí, antes da gente iniciar, a gente vai fazer uma oração. Pode se apresentar, Gi. Então, eu sou Gislaine, sou de Colombo, né, Curitiba. Sou casada com o Hugo, 25 anos. Tenho 2 filhas. A Gabriela, que mora em outro estado, no estado eterno. E a Rafaela, de 16 anos, né? Por tudo isso que a gente já passou, eu posso dizer que a família é tudo, né? E quando você tem família, você realmente vence cada obstáculo e vence um dia de cada vez. Isso mesmo. Olha, vamos então iniciar a nossa live, que a gente tá aqui um bate-papo bem descontraído, tá, meninas? E mais uma vez quero desejar feliz Dia das Mulheres para todas vocês, aquelas que entraram depois. E a gente está aqui para isso, para compartilhar amor
e às vezes as pessoas acham que a gente só fala de tristeza. Não, depois de um certo tempo, não é mais tristeza, sabe? Eu falo assim, é saudade sim, tristeza não. Deus vai acolhendo a gente de uma maneira que a gente quer falar sobre o amor que fica, sabe? É incrível esse amor que fica. Então vamos iniciar. Eu quero fazer uma oração com vocês do Espírito Santo e depois a Gi vai fazer uma breve oração também. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e enviai e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Eu tenho uma palavra que Deus me deu sobre o tema, né, dessa live, que é quando os nossos olhos contemplam a Deus. E tem um grande homem que contemplou, né, em vida ainda Deus, que foi Estevão. Então, lá em Atos 7, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus de pé, ao seu lado direito. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto, o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Então, o que Deus nos proporciona é que aquilo que o Espírito Santo nos dá. Às vezes a nossa fé precisa ser além do que os nossos olhos veem. Então vamos contemplar nessa live aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. E a minha oração é que ele entre dentro da casa de cada um, que a minha voz agora seja usada como a doce voz do Espírito Santo, que aquilo que as minhas palavras disserem possam entrar no coração e na mente, e que a gente, não só eu, mas principalmente cada um de nós que está sedento, possa ser transformado e renovado novamente. Amém. Diga, Rô, por onde você quer que eu comece? Queremos conhecer um pouquinho da sua experiência, sabe? Conta um pouco quem era a Gabriela. Então, a minha A sua filha, experiência, você é a mãe da Gabriela. a minha filha tinha 19 anos, né? Quando ela faleceu, ela faria 20 anos no dia 28 de fevereiro e ela partiu no dia 14. 6 meses antes, alguns meses antes, ela teve um problema de saúde, ela ficou internada na UTI e desde então ela vinha tendo episódios de depressão. Ela não era uma menina triste, ela não era uma menina melancólica, ela estudava, ela já estava cursando a faculdade em Direito, trabalhava, tinha determinação pelo que ela queria ser, que era delegada. Ela era muito amorosa, muito, muito, adorava um carinho, adorava estar junto. Ela era capaz de consumir com o jeito dela toda a família, né? Então, ela era pai, mãe, avô, avó. Ela conseguia, sabe, durante um pequeno dia dela, todo mundo tinha que estar envolvido no dia dela, né? E nesse episódio ali, quando aconteceu, ela tinha tido a embolia pulmonar, ela começou a engordar, né? Tanto psicologicamente como o estado emocional dela. A gente começou a fazer um tratamento, mas foi indo e houve, num determinado período, em julho de 2018, a indicação pela doença que ela tinha, pela disposição, pela saúde, que deveria ser feita uma bariátrica, né? Que iria melhorar muita coisa na saúde dela. E nós conversamos juntas e decidimos pesquisar sobre o assunto. Na mesma época que ela começou a se inteirar desse assunto, Deus me deu algo novo na igreja.
E lá nós começamos na mesma época, assim, dias de diferença. Um grupo de mulheres por busca pelo Espírito Santo, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque esse grupo de mulheres me fez chegar a entender, a compreender tudo como aconteceu com a Gabriela. Por que foi possível? Porque nesse grupo nós passávamos 2, 3 horas buscando a presença do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo. E lá nós tivemos muitos formas diferentes de conhecer o Espírito. E, ao mesmo tempo, a Gabriela, a partir do momento que ela decidiu fazer a cirurgia, ela se tornou outra pessoa. Ela se tornou uma pessoa, assim, extremamente alegre, extremamente amorosa. Ela deixou os preconceitos dela de lado. Ela começou a viver uma vida feliz. Ela aceitou o corpo dela como ela era. Ela começou a ter uma vivência com os avós, assim, que, sabe, era a coisa mais linda de se ver. E com os amigos e tudo. Então, quando chegou a data da cirurgia, é claro que nós, a família, todos apreensivos, mas vendo a alegria dela, o entusiasmo, né? As decisões médicas, tudo dizendo que era possível, que ia ser tudo bem e que aquilo era o melhor para ela, todo mundo apoia, né? Família é para isso, é para apoiar quando você precisa. E ela marcou essa cirurgia e desde uma semana antes dela marcar a cirurgia, nós começamos, eu e a minha sogra, a ter uma dor na alma, sabe? Era uma coisa que era um peso muito grande na minha alma, na minha sogra ali. Nós não sabíamos identificar o que era. E uma noite antes de fazer a cirurgia, ela sentada no sofá, e eu falei, filha, você não quer desistir? Não quer tentar uma outra forma, um outro jeito? Ela olhou para mim e falou assim, mãe, eu nunca te vi assim. Isso vai acontecer alguma coisa comigo? Eu vou morrer? Aquela hora me deu um choque. Falei, não, filha, claro que não, você não vai morrer. E ela falou assim, então não me tira a coisa mais feliz da minha vida, porque eu vou fazer. E o procedimento aconteceu, fomos aos hospitais, passamos lá o dia, ela fez a cirurgia, correu. A cirurgia era para levar 3 horas, levou 40 minutos. Aconteceu tudo certo, ela foi para o quarto, era para ir para a UTI, acabou indo para o quarto, porque estava tudo muito bem, tudo muito encaixado, todos as saturações, a respiração, tudo muito bem. E ela recebeu a alta, no outro dia nós voltamos para casa. E no quarto dia, eu levantei de manhã e ela estava sentada e ela disse assim, mãe, eu estou com fome. E eu falei, filha, eu vou fazer alguma coisa para você comer. E ela falou, mãe, acho que eu me arrependi de ter feito essa cirurgia. Eu falei, não, filha, pela primeira vez eu vou te dizer que eu tenho um extremo orgulho de você. Você é corajosa, você mostrou determinação, você não teve medo. E com certeza tudo aquilo que você planejou, o resultado dessa cirurgia, você vai conseguir conquistar. E naquela hora eu dei uma injeção de ânimo nela, né? Sim. E fiz o almoço, e o almoço, né, que era um copinho, e ela comeu aquilo e falou assim para mim, comida de mãe não tem igual, mesmo que seja só um caldinho, né? Aquilo assim. E aí eu saí de perto e a gente se encontrou na escada da minha casa e ela me abraçou e disse, mãe, me dá um abraço, né? E aí, naquele momento de alegria, de amor, ela me abraçou e foi o nosso último abraço. A gente saiu, dá uma volta, quando voltou, ela já começou a passar mal. Ela salivava muito, ela não conseguia comer, a pressão dela começou a baixar e tomou o medicamento, ligamos para o médico e à noite ela se arruinou. Nós voltamos ao hospital, ela ficou lá, tomou soro, fez todos os exames de sangue, fez raio-x, tudo
e aparentemente era só uma reação do próprio estômago, do próprio intestino. Voltamos para casa, já era de manhã, e quando foi 2 horas da tarde, novamente ela passou mal e nós entramos no hospital. O médico veio, fez uma tomografia e viu que o intestino dela, na saída do intestino, tinha tido uma torção e que precisava novamente operar, que precisava fazer o procedimento para fazer essa operação. E ali, né, passamos a noite conversando, ela passou a noite vomitando, mas ao mesmo tempo nós tivemos um privilégio muito grande, nós duas, de podermos compartilhar muitas coisas, falar do pessoal, falar do namorado, falar da profissão, falar de Deus, né? Das coisas que Deus já tinha feito. E foi aquele momento precioso, mas claro, o coração de mãe já estava apertado, eu já sabia que alguma coisa errada, muito errada, estava acontecendo, né? A família toda já posta em oração, e a gente é uma família grande, uma família muito unida, e já todo mundo junto ali. E meu esposo entrou, ficou um pouco com ela, conversou com ela antes dela ir para a cirurgia, e eu me despedi dela, né? Ela subindo naquela maca e indo para o centro cirúrgico. E quando ela volta, 15 minutos depois, o médico manda mensagem dizendo: olha, a cirurgia já foi feita, eu só entrei com a pinça, né? Fiz a torção e já está tudo bem. Ela vai só passar a anestesia e já vai para o quarto. Passou-se 2 horas e ela não voltou. Ali eu falei: alguma coisa está muito errada. E quando ela entra novamente no quarto, ela já entra com a saturação baixa, ela já entra com muita falta de ar, já começa. Foi 1 segundo, né, entre ela sair do centro cirúrgico, autorizado pelo anestesista, subir o elevador e entrar no quarto e ela ter a embolia. E ali começou o nosso calvário, né? Aquele calvário de enfrentar o hospital, de enfrentar o medo, a angústia, a tristeza, os diagnósticos de ter que entubar e ter que fazer as coisas, e o pavor de ter o teu filho dentro de uma UTI, que só quem tem sabe o que é, você não poder estar lá dentro, não poder ficar junto e ficar só pro lado de fora esperando notícia. E aí sim foram de muito sofrimento, de muitas coisas que Deus deu assim resposta de que ia ficar tudo bem ao mesmo tempo, né? Num determinado momento Deus manda recado para mim, para o meu esposo, dizendo: entrega tua filha para Deus, né? Isso foi na segunda, na sexta-feira: entrega tua filha para Deus. E como é que você entrega tua filha para Deus lá e de repente com 4 dias você tinha um filho, de repente você está entregando ele para Deus? Foi a oração mais difícil, a oração mais rápida. Nós entramos no quarto dela e ali nós realmente abrimos mão dela. Nós falamos: Senhor, não há possibilidade de nós, como pais, aguentar a dor de ficar sem ela. Mas se é a sua hora, nós estamos entregando ela para o Senhor. E rapidamente nós recebemos uma ligação depois disso e nos disseram que ela estava numa situação crítica e que só existia um equipamento que poderia ser locado para que ajudasse ela a respirar, fizesse o papel do pulmão fora do corpo. Só existia 4 no estado de Curitiba e só 2 hospitais poderiam operar, que era aquele hospital que ela estava. Então houve ali uma ação para conseguir essa máquina, deu certo, conseguiu a máquina e ela começou a melhorar. Então isso foi numa sexta, ela começou a ter sinais de melhora. Quando foi no domingo, novamente recebemos a notícia de que os rins dela começou a parar e que precisava entrar em hemodiálise, e cada vez que entrava em hemodiálise ou tinha que mexer alguma coisa, como ela estava sobre uma máquina que precisava ser anticoagulada o tempo todo, sangrava pelo nariz, né? E aí aquelas torturas de dentro de uma UTI para tentar salvar a vida daquela pessoa. Mas o mais importante de tudo isso, de todo o sofrimento,
foi que no último instante, né, a gente recebeu a notícia de que era para visitar ela meio-dia. Quando nós entramos, estavam todos os médicos, os enfermeiros, sentados pelo chão ou encostados de frente para o quarto dela. Quando nós não reconhecemos aquilo, o que aquilo significava, se aquilo era uma coisa boa, se aquilo era uma coisa ruim. E quanto mais perto a gente foi chegando, eu com meu esposo, a gente foi vendo ela sentar. Eles já tinham tirado a sedação, porém ela não Sim. tinha voltado ainda por causa do rim. Mas ela já não estava mais sedada. Eles já tinham feito uma tráqueo para que ela não arrancasse, para que ela conseguisse. E ela estava sentada, eles tinham sentado ela, coisa que durante todos esses dias não foi possível. Fizeram uma linda de uma trança, as bochechas dela estavam cor-de-rosa, os pés e as mãos estavam descobertos, com sangue circulando, porque os outros dias não eram assim. E a primeira coisa que eu cheguei, quando eu vi ela daquele jeito, eu vi o sorriso de todos aqueles enfermeiros. Eu vi o valor, sabe, da vida sendo resgatada. E eu fui nos olhos dela e eu abri os olhos dela, assim, né? E os olhos dela brilhavam como se o sol estivesse dentro daquela UTI. E ali o médico veio e falou assim, a gente está pousando esse Boeing e ela está se renovando. Agora a coisa vai. E ele continuou conversando com meu esposo e eu fui perto dela e comecei a falar. Eu só dizia assim para ela: confia, minha filha, confia. Era a única palavra que Deus tinha me dado aquela noite, que era para ela confiar, né? Eu queria dizer para ela: confia na sua mãe, confia que as coisas vai dar certo, mas eu não conseguia. E ela chorou, mesmo ali, né, naquela fase entre volta do coma ou não, ela chorou. Escorreu a lágrima, eu disse, ela tá chorando. Daí os médicos falaram, então ela tá te ouvindo. E ali eu, né, pude dizer algumas palavras, eu pude agradecer. E o meu marido veio, conversou com ela também, e ela chorou junto com ele. E aí a gente se despediu, porque eles iam colocar ela de lado. Isso já era, assim, uma vitória. E quando nós estávamos saindo, nós encontramos um pastor que foi convidado, que nós não conhecíamos, para orar por ela. Ele já tinha ido lá outras vezes e não tinha conseguido orar. E esse pastor entrou e fez uma oração, né? Se colocou no lugar dela, fez uma oração em pedido de perdão por ela, né? Pelas coisas que ela tinha feito, pelas coisas que ela tinha deixado de fazer, pelas coisas que ela não conhecia. E aí ali houve esse clamor daquele pastor em prol da vida dela. E ele foi muito objetivo. Ele saiu, foi conosco para o lado de fora e fez uma oração com nós também, falando sobre perdão, né? Que Deus nos perdoasse pelas coisas que a gente não deixou de fazer, ou pelo que nós fizemos que não foram certos, mas também pelas coisas boas que nós ensinamos. E ele saiu dali dizendo que ela se recuperaria e que ela ainda nos daria netos. Então, aquele momento dela bem, dos médicos realizados, daquele pastor naquela hora dizendo que ele tinha ido lá para profetizar a palavra de Deus, né? Trazer aquilo que Deus realmente iria realizar. E nós entramos no carro. Quando eu entrei no carro para vir embora, eu olhei no relógio, era exatamente 1h30, né? E eu vim com a maior alegria do mundo, eu vim leve, vim para casa. E aí, então, a nossa filha, exatamente quando nós voltamos, ela já tinha falecido. Ela teve uma hemorragia, várias hemorragias cerebrais. Não foi do pulmão, não foi da cirurgia, não foi uma hemorragia cerebral. Então, foi dado a morte encefálica. E o mundo caiu, né? Porque você recebe a notícia de que o seu filho, você sai de lá com ele na expectativa de um retorno para a vida e ela se foi,
né? Então, quando eu entrei na UTI, que a médica começou a explicar, eu falei assim, mas ela pode ter alguma chance ainda? Ela falou assim, não, ela está assim desde 15 para as 2. Então, exatamente naquele horário que eu entrei dentro do carro, que Deus chamou a minha atenção, 1h30, foi o horário que ela escolheu. Porque todos conhecem, né, ali o meu testemunho de que houve uma escolha. Então, depois, com toda, né, a revolta da morte, o medo, as palavras, o pastor, os médicos, a família, a tua dor, o teu sofrimento, tudo vira um turbilhão de coisa. E você não consegue, né, ajustar esses pensamentos, você só pensa que aquilo nunca mais vai ter fim. Que aquela dor, que aquelas dúvidas, que aquelas questões nunca mais vai ter fim. E se vê no fundo de um poço sem luz e que você acha que você nunca mais vai sair de lá, né? E eu falo assim, o luto não começa no dia do luto, no dia que morre, né? O luto, ele começa alguns meses depois. Você vive um tempo ali entre 30, 40, 60 dias, a dor, simplesmente a morte, né? O teu contato com a morte, né? Você nunca viu a morte tão de perto, naquilo que te tocou tão profundamente, e você começa a ter o contato com a morte. Mas o luto ainda não começou. E como eu já vinha de um processo, assim, a minha vida nunca foi muito fácil e realmente sempre foi muitas lutas, né? Tanto da minha, como do meu marido, como da minha família, dos meus familiares. Então, assim, eu já vinha de um processo onde muito tempo eu tive que ser a pessoa firme, né? E naquele momento eu falei, eu não tenho condições de me ajudar. E a minha família também não tem condições de me ajudar. E eu fui procurar ajuda, né? 2 meses depois, eu resolvi fazer terapia. Não chegou a dar 2 meses. E comecei com uma terapeuta e ela via que as minhas memórias eram muito fortes. Porque eu fechava os olhos, eu ouvia todos os barulhos do hospital, eu sentia o cheiro da UTI, flashes e flashes e flashes o tempo todo, e aquilo estava me enlouquecendo. Então eu falei, eu preciso de ajuda, não só do lado espiritual, com pastores, mas principalmente de alguém que tenha conhecimento para me ajudar fisicamente, emocionalmente, principalmente psicologicamente, para enfrentar tudo isso, porque eu não via condições de fazer isso sozinha. Sim. Então, procurei uma psicóloga, terapeuta, que faz algumas processos, né, de tratar o trauma com trauma, né? Eu fiz apenas 5 sessões, porque eu não dei conta de fazer mais. Mas eu acho que era esse o propósito mesmo de Deus, né? Porque tratar a dor com a dor tão recente era uma coisa que precisava de muita energia e a gente não tem energia nessa hora. Se você quer se entregar, né? Você quer deitar numa cama, você quer fechar as janelas, você quer desligar tudo e dizer, me deixa aqui. E, né? Mas a minha família, o meu marido, a minha filha precisavam que eu se ajudasse. E eu procurei essa terapeuta, e essa terapeuta foi muito difícil, foi extremamente difícil. E numa dessas consultas, ela se colocou no lugar da minha filha. Ela foi e voltamos ao hospital na última cena, antes dela ser entubada, e ali ela declarou, né? Ela já conhecia a história, declarou como se fosse a Gabriela e me pediu que eu falasse tudo que eu queria ter falado para minha filha e não falei, né? Não tive tempo, porque você não espera que a sua filha vai entrar no hospital e nunca mais vai falar com você. Então, você não se programa para se despedir, né? É diferente de quando você tem um tempo. Você está num sufoco tão grande que você nem sequer pensa que teu filho vai morrer. De forma alguma. Você vai brigar com tudo, né? Com tudo, com as tuas forças, você vai clamar, você vai buscar, você vai fazer o que for possível, vai mexer céus e terras, mas você
quer tirar ele daquela situação. Até o último segundo. Até o último Até o segundo. último segundo tem esperança, a gente jamais. A gente Jamais. pensa isso. E ela me perguntou o que eu falaria para ela. Eu não consegui dizer muita coisa. Eu apenas disse que eu amava ela e que eu pedia perdão, né? Porque naquele momento eu me achava a mãe mais falha do mundo. A mãe que não foi mãe naquele momento. Então eu pedi perdão. E aquilo mexeu tanto comigo, tanto, que causou uma explosão. Eu vinha meio em estado de choque, né? Até esses 2 meses aí, até acontecer isso. Mas aquele dia foi uma explosão, sabe? Como se os meus sentimentos, eles transbordassem. Ele, sabe, acabou. Como se eu tivesse perdido a fé, tivesse perdido a crença, tivesse perdido o medo, tivesse perdido a vontade, e aquilo me machucou muito. E nós resolvemos entrar dentro desse quarto, né? Eu falo nós resolvemos porque eu nunca entrei sozinha dentro desse quarto, né? Uhum. Esse quarto ele foi preparado para ser um quarto meu, né? Houve uma troca e esse quarto a gente preparou ele, eu pintei ele, eu arrumei, eu troquei algumas coisas para que eu pudesse ter o meu momento aqui. E a minha família, o meu esposo, a minha filha ficaram do lado de fora e me ouviam, Só para a né? gente entender, Gi. Ah, Só para a gente entender. A sua filha trocou de quarto, foi para o quarto da Gabriela. E esse quarto você deu o quarto rosa, né? Para ser o seu quarto. para surpreender, né? A minha filha Rafaela, passado uns 20 dias, falou: mãe, eu quero ir para o quarto da Gabriela. Eu falei: filha, mas você não tem medo? Você não tem, né? Não, eu quero ir para o quarto da Gabriela. E ela arrumou as coisas dela e mudou para o quarto da irmã. E simplesmente, às vezes eu chego e pergunto: tem algum receio? Tem isso? Tem... Ela fala: não. E ela fala assim: eu só sinto saudade, né? Então, Deus tratou dela assim de uma forma que foi muito lindo o que Deus fez, né, naquele coração. Tanto que foi ela que tirou todas as roupas da irmã do quarto, né? Com 15 dias ali, ela foi mexendo, foi acontecendo uma coisa natural e aquilo foi me dando a vontade de, junto com ela, tirar as coisas da irmã do quarto. E mais uns dias ela já mudou. E aí eu preparei o quarto, que era da Rafaela, mudei a cor, coloquei algumas coisas mais pessoais, preparei esse quarto para ser um quarto meu, né? Porque eu sabia que nesse momento eu precisava do meu espaço, né? Sim. Como diz, o meu lugar secreto. E esse lugar secreto, durante muito tempo, o chão foi o meu travesseiro, por horas, e as lágrimas era a única coisa que eu sabia orar. Né? Então, eu conheci gemidos inexprimíveis, eu conheci o escuro do vale da sombra da morte. Aqui dentro, houve-se muitas conversas com Deus, não oração, porque eu acho que depois de tudo que aconteceu, a oração hoje é em último lugar. Hoje eu prefiro assim mais intimidade de conversar com Deus, de ouvir a voz dele, de sentir o que o Espírito Santo quer. E se ele quiser que eu interceda, aí então eu vou buscar a intercessão, né? Então nesse quarto eu mudei completamente quem eu era. E nesse período houve muitas dúvidas da minha própria identidade, de quem eu seria, né? Mas isso é o assunto para uma outra live. O que eu quero, o que eu quero mesmo hoje é compartilhar a maravilha de Deus, né? Eu contei um pouquinho de como foi esse processo, mas entrando nesse quarto, nesse dia de muita revolta, Deus teve a misericórdia dele derramada sobre a minha vida. E essa misericórdia, ela não veio só para ser dita a quatro paredes. Ele queria que isso fosse muito além. Ele queria que isso
como Estevão teve a visão dele dos céus, né? E até hoje isso nos traz, nos contempla a presença de Deus. Assim, o que Deus me deu não foi por merecimento, foi por graça e por misericórdia. E talvez por coisas que aconteceram lá quando eu comecei o grupo de mulheres em busca do Espírito Santo, situações de revolta que me trouxe durante algumas vezes, que me fizeram ter a oportunidade de conhecer a verdade do que aconteceu naquele dia, né? Então, para quem me conhece sabe que para mim foi extremamente difícil escrever. Eu não tenho dom de escrita, não tenho dom de... Assim, sou uma pessoa bem leiga nesse ponto. E eu vivi. Mas quando a gente vive algo que Deus coloca no coração e na mente, né? É como se cortar um dedo. Ninguém, se eu contar para você como é cortar um dedo e você nunca cortou, você não vai saber. Você sabe que existe, não. Mas quando você corta o dedo, você sabe a dor que você sentiu. Você sabe o quanto sangrou. Você sabe quanto tempo levou para curar. Assim foi com essa visão. Eu sangrei, né? Deus cortou, veio, eu sangrei. E aí Deus trouxe o bálsamo, trouxe o remédio para poder me curar, para poder curar a minha família. E com certeza, muitas e muitas, muitas mães que se tinham dúvidas de que o céu existe, de que há um lugar especial, que há uma escolha, foi através da visão que Deus me deu. Conta, conta! Conta, senão não vai dar tempo. Então, assim, Vai sim, porque vai dar sim. então vamos lá. Eu vou... esse material, eu vou ler com ele o que está no meu vídeo. Porque eu não quero fugir dos detalhes. Então, quando eu leio, eu reflito na cena, eu retorno na cena para poder explicar para vocês. Tá? Que o Espírito Santo agora dê graça para cada um. Então, aqui no meu quarto, enquanto eu chorava e escrevia sobre essa escrivaninha, uma imagem, aos poucos, foi sendo contemplada na parede rosa, bem à minha frente. Então, eu estava sentada exatamente neste lugar, nessa escrivaninha, onde à minha frente existe a parede rosa. E os meus olhos, olhando para frente, eu sabia o tempo inteiro que o meu corpo físico continuava aqui, né? Eu não perdi a razão por nem um segundo. Mas meus olhos, ele foi crescendo, meus olhos foi vendo uma imagem e ela foi sendo contemplada, aumentando, e o meu espírito foi sendo levado para este lugar. E este lugar, eu estava debaixo de uma árvore e havia um gramado, mas um gramado imenso. Se tudo que a gente imaginar de maior, se a gente olhar de cima de um avião e ver aquela imensidão, não é nada perto do que os meus olhos, mesmo eu estando debaixo daquela árvore, eu vi aquele tapete de gramado verde claro, uma cor que não existe, imensamente grande. E do lado esquerdo havia algumas ondulações. Não eram montanhas e não eram buracos, não eram vales. Eram umas ondulações completamente diferentes. E mesmo que eu estivesse no plano, eu podia ver o começo dessa ondulação e o fim dela. Então era algo, e eram mais ou menos umas 50 ondulações, e eu conseguia ver cada uma delas. Eu fiquei naquele lugar apreciando aquela imagem por algum tempo. Né? Ali o meu espírito estava se localizando ainda, né? E aquele lugar foi de repente se tornando algo muito ensolarado e o sol foi brilhando, brilhava muito e de longe tinha uma estradinha sobre aquela grama. E no final daquela estradinha eu vi os pés de duas pessoas caminhando, né? E enquanto elas caminhavam, o meu espírito foi entendendo. Não que eu fui até lá ou que eles vieram até mim, eles não estavam perto, eles estavam longe. E o meu espírito foi compreendendo
que aquelas duas pessoas era Jesus e era minha filha. A minha alma aqui sentia o que eles estavam sentindo. Então, o meu espírito vivenciava a glória de Deus naquele lugar. A minha alma sentia a presença dos dois e o meu corpo físico ainda sabia que eu estava aqui. E eles caminhando e eu ouvia através do espírito eles conversando. Jesus ele não falava muito. Eu não via a face, eles estavam de costas. Mas eu sentia o que ele sentia. E ela falava muito. E ela era o tipo de menina que se expressava assim, que nem eu, com as mãos, sabe? Italianona, assim, né? E ela falava da infância, tudo sobre a infância. De quando ela era pequena, dos brinquedos, dos amigos, da convivência. E ela ia falando, e Jesus ia olhando, tão admirado, mas tão admirado. Sabe assim, como se naquele momento ela fosse a joia mais preciosa, fosse a única pessoa, mulher na face da terra. Era a sensação que Jesus tinha olhando para ela. Sabe? Era um olhar de admiração tão grande da criação dele, sabe? Ele olhava assim, como pôde, né, o pai criar essa mulher, Uhum. essa menina. Que Então era perfeição! essa perfeição, sabe? E Uhum. ela sorria e ele sorria. Eu não via isso, mas eu sabia que eles estavam sorrindo um para o outro. E aí, então, naquele momento, vendo os pés e vendo eles gesticulando, caminhando, sorrindo, a minha alma foi tranquilizando, né? E Deus fala assim para mim, ela precisava, é como se a imagem tivesse paralisado naquele lugar e Sim. naquele momento é Deus falando para mim, ela precisava deste tempo. Ela precisava me conhecer, pois ainda não me conhecia verdadeiramente. Minha filha conhecia Deus, sabia quem Jesus era, participava na igreja, mas ainda não tinha a intimidade que Deus nos dá através do Espírito Santo. Então ele disse para mim, ela precisava desse tempo. E quando ele estava falando, ela precisava desse tempo, ele estava me respondendo algumas questões que eu fiz antes dele me dar a visão de que era por que eu precisei passar por esse tempo na UTI. E ele estava me respondendo que durante o tempo dentro da UTI era o tempo dela conhecer ele. Talvez ela pudesse ter conhecido ele num segundo, mas talvez eles precisassem ter os 14 dias que ela ficou dentro da UTI para conhecer, né? Sim. Então, naquele momento eu entendi que eu estava na UTI vivendo, mas ela estava vivendo com Cristo. E ele me deu esse entendimento. Aí eu voltei automaticamente para a minha mesa, para este lugar. E naquele momento, a presença de Deus era tão forte aqui do meu lado, que eu não sabia nem se eu também não estava morrendo. Porque era tão forte aquele sentimento que me arrepiou o corpo inteiro. Eu sentia o meu sangue ferver, eu sentia minhas pupilas dilatarem, o meu coração disparou. Mas ao mesmo tempo eu senti uma paz muito grande. E aí Deus me diz, ela precisava me conhecer, pois eu ainda tinha algo para ela. E aí então os meus olhos, como se fossem os olhos de Deus, eu olhasse de cima para baixo, vendo o hospital, o quarto da UTI, como se não houvesse telhado, como se não houvesse céu, simplesmente olhando daqui, eu olhava para baixo e com os olhos de Deus eu via ela, lá na UTI. E dentro de mim havia as orações e os clamores que as pessoas estavam fazendo. Sabe quando você escuta aquele zum, 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 aquele zum, 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 assim, né? Longe. E eu entendia, mas não compreendia que era aquele barulho. E há uma nuvem, uma névoa sobre ela, sobre o quarto, assim. E quanto mais aquele barulho foi aumentando e eu fui compreendendo de que eram as orações de Deus,
né, das pessoas, era o clamor das pessoas, era as orações, as intercessões sendo feitas, mais aquela nuvem ia ficando densa em cima dela, mais o quarto ia se enchendo da presença de Deus, né? E eu olhando aquilo, eu não conseguia acreditar que estava acontecendo. E Deus disse assim para mim: ela vai se recuperar. Então, durante toda essa visão, eu não conversei com Deus do pós. Durante a visão, eu Sim, conversei com Deus sobre o antes. Antes do que sim, estava acontecendo. O que Deus estava trabalhando enquanto nós estávamos lá. Né? Então, ele não sim. falou assim, ah, a tua filha iria se recuperar. Ele disse para mim, não, ela vai sarar. Ela vai se recuperar. E ela ainda vai me adorar. Mas ela já tinha falecido fazia 2 meses. Mas ele estava dizendo para mim o que aconteceu durante aquele período, né? E aí Deus vem e diz assim para mim: vocês são dignos de receber o milagre. Não foi por falta de merecimento, pois as orações e o clamor chegaram até mim. Aquilo assim me encheu de paz, né? Porque Deus estava me dando a certeza de que eu não houve falha, né? Por mais que a gente se culpe às vezes, não houve falha. Nós somos falhos. Só Deus é perfeito. Mas o milagre de Deus, ele não acontece porque nós somos perfeitos ou porque nós somos santos. O milagre de Deus acontece porque ele é perfeito, né? E aí quando ele diz que nós receberíamos o milagre, significa que algo agradou a ele, né? Algo chegou a ele e eu ia receber. Então aquilo foi assim, o bálsamo que o meu coração estava precisando. Mas ali não parou. E Deus me leva novamente ao jardim, né? E o meu espírito ali vê algo que naquele momento eu não tive compreensão, né? Eu vi como se fosse uma plataforma toda de nuvem, já não era um lugar igual ao que estava a primeira vez, e eu vi os dois de costa conversando, olhando para baixo. Mas eu não tive ciência. Naquele momento eu não compreendi, eu só tive a visão da imagem. E ali eu fui transportada a uma árvore. A minha sensação era a mesma árvore, mas antes eu estava sobre ela. E agora eu estava de frente com ela. E ela era muito, muito, muito grande. Ela tinha um tronco enorme. E era tão grande aquela árvore que eu quase não conseguia ver o resto do jardim. Eu sabia que existia um jardim atrás dela, mas eu não conseguia ver. Eu estava de frente com aquela árvore, né? E aquela árvore havia um tronco assim no chão, e aquele tronco não era um tronco normal quando cai, era de um formato diferente. Era um tronco, mas ele tinha como se fosse um banquinho. Naquele Uhum. próprio tronco, assim, sabe? O desenho de um banquinho. E ali, Jesus olha, eu olho e vejo os dois, sabe? Mas eles já estavam sentados, eles ela de costa, eu sempre via ela de costa. Deus sabe que se eu visse ela de frente ia tirar meu foco. Então Deus Verdade. conhece o coração da gente, sabe? Às vezes eu fico pensando, por que Deus não me mostrou o rosto? Não, porque se eu olhasse o rosto dela, eu ia parar de olhar e sentir, eu ia focar em outra coisa. Então o meu espírito ali, ela estava sempre de costa, Jesus estava sempre de perfil. Eu nunca estava muito perto da onde ele estava, eu sempre estava um pouco longe, mas eu sentia aquilo. E naquele momento que eles estavam sentados, ela falava do futuro. Mas era tão lindo ela falar do futuro, porque ela falava assim: ah, eu quero viver tal coisa. Aí Jesus olhava para ela e mostrava para ela, sabe? Ah, eu quero fazer isso, eu vou ser essa profissão. E ele, enquanto ela ia falando, Jesus ia contemplando os olhos dela, vivendo aquilo, sabe? Quanto mais coisas ela dizia que queria ser, mais coisas ele ia mostrando e dizendo: eu vou te dar isso, eu vou te dar muito mais. E eu sentindo aquela alegria, aquela comunhão entre eles, aquela presença. E,
E ali eu ficando maravilhada e cada vez mais maravilhada, mais apaixonada por aquele lugar. E Deus era tão presente, era tão real aquele amor, aquela presença de Deus, que algumas vezes eu estendi a mão assim. E eu tinha a sensação que se eu fechasse a mão, eu pegava o amor de Deus. Era tão forte que, sabe, era visível as emoções. É sobrenatural. Não tem como explicar um lugar como aquele, aonde a eternidade é nossa, né? Aonde a gente vai viver isso tudo, não tem como explicar. E aí, Jesus olha para ela firmemente, sabe? Olha assim, eu vejo os dois de pé e ele olha firme para ela. Mas ele olha tão apaixonado, com um amor tão grande, com esse amor palpável, sabe? Que eu falo assim, nem eu sendo mãe, nem meu marido sendo pai, nem que nós ajuntássemos todo o amor da face da terra que tem por ela, seria Todas capaz, as mães. todas, O amor de todas as mães. de todas juntasse, seria capaz de ser um pinguinho daquele amor que ele estava sentindo por ela, né? Então ali eu percebi que ela, naquele momento, ela estava vivendo o momento dela, mas naquele momento que ele para e olha e ela sente aquele amor, ela sabia que, vamos dizer assim, estava chegando a hora, estava chegando o momento. Naquele espaço de tempo, Jesus olhando, transbordando amor, ela olhando e vendo que a hora estava chegando. E eu sabendo que tinha algo acontecendo, foi aonde Deus me disse assim, até aqui no céu eu dei o livre-arbítrio para ela. Naquela hora Deus foi muito claro, né? Que ele deu o direito para ela escolher. Ele falou, olha filha, você pode voltar. Ele prometeu tudo que ela quis e muito mais. Porque se eu tivesse que competir com Jesus no céu, eu não teria chance alguma. Nenhuma, né? Aquela presença era tão grande que se Deus perguntasse para mim, aqui, que estava ciente que se eu queria ficar naquele lugar, eu também ficaria. Porque era algo maravilhoso, algo espetacular, um vislumbre, sabe, de um amor que não tem palavras que descreva a sensação daquele lugar. E ele diz para mim que ele deu até nos céus, eu dou o livre-arbítrio para ela. Ele diz para mim também que não são muitas pessoas que têm essa honra de ser escolhido, né? Vir ou ficar. São apenas poucos. Mas ela, com a voz muito audível, com aquela voz meiga dela, que ela tinha 20 anos e parecia que quando falava tinha 15, né? Que ela diz, eu vou ficar. Aquilo foi tremendo, né? Quando ela diz, eu vou ficar. E que momento é esse eu vou ficar? Né? Quando eu vi pelo primeiro segundo o meu coração de mãe humano desesperou novamente. Mas ao mesmo instante, aquela presença de Deus era tão grande, e a escolha dela ela tinha tanta certeza do que ela estava fazendo quando ela disse eu vou ficar, que foi como se eu tivesse tido um flash da hora da oração daquele pastor. Porque quando ele orou, ele trouxe a bênção para nós. Ele trouxe a certeza daquilo, tudo que Deus estava prometendo e dizendo aqui para mim que ela ia ficar e que ela estava salva e curada e restaurada. Mas ela disse, eu vou ficar. Então, ela abriu mão da terra, ela abriu mão da família, mas ela não abriu mão de Jesus. Ela ficou com Jesus, né? E ainda ela diz assim, Jesus olha e pergunta assim para ela, e a sua E a mãe? sua mãe? E a sua mãe?
E a sua mãe? E ela, com a maior doçura, com uma coisa que eu nunca pensei que eu pudesse ouvir, ela diz: eu sei a mãe que eu tenho. Quando eu ouvi aquilo, as minhas orações, durante uma vida inteira dela, o meu clamor, as minhas palavras, não muito como talvez educando, porque às vezes a gente educar um filho que não quer seguir um caminho que você acha certo, me fez entender que aquele Jesus que eu conheço, aquele Jesus que está no meu coração, ela estava conhecendo. Então ela sabia, ela tinha certeza que quando ela falou, eu sei a mãe que eu tenho, que aquele que estava lá com ela ia cuidar da gente, ia cuidar da mãe dela, ia fazer com que o amor, a vida, sobressaísse a morte. E aí, Verdade. então, ali, né, naquele momento, aquela imagem se fechou. Eu permaneci na presença de Deus e aí a gente teve uma conversa. Mas o que hoje eu queria passar é sobre essa visão. O luto, ele permaneceu na minha vida, né? Eu levei essa visão à família, que foi confortada, que foi consolada. Quando eu voltei em si, eu não sei se tinha passado 1 minuto ou 3 horas, né? Eu sei que eu desci, falei com meu esposo, ela escolheu ficar. Ele levou um susto e falou: como assim ela escolheu ficar? Eu falei: ela escolheu ficar, né? E aí eu contei para ele e assim eu fui contando para poucas pessoas e aquilo foi enchendo o nosso coração de novo de um ânimo. Mas assim como as coisas de Deus são fortes, as coisas do mundo também são, né? E o luto permaneceu. E aí a gente tem que viver o luto, enfrentar ele dia a dia, enfrentar as recaídas, enfrentar o desânimo, a depressão, a caverna que a gente entra muitas vezes. Mas se for caminhando, mesmo que seja um dia de cada vez, na presença de Deus, com certeza, o que nós não aguentaríamos passar, com Deus a gente vai passar. Tem algo que me disseram que faz muita diferença. Eles dizem assim: Deus não dá o fardo maior do que você possa carregar. O que eu aprendi com o luto de um filho? Que esse fardo nós mães não conseguimos carregar. Esse é um fardo muito pesado. Não há possibilidade de nós carregarmos o fardo. E por isso existe uma promessa que diz: vem a mim e troca o fardo, porque o meu fardo é leve e é suave. Então, a única condição de nós, mães de anjos, vencermos o luto, vencermos as barreiras, é trocar o fardo com Jesus. Aí sim, o dele é suave, ele diz assim: eu não tiro o teu fardo. Ele diz: eu troco com você o fardo. Então, ele carrega os teus pesos, mas você carrega um fardo suave, porque você vai passar pelo processo. Você vai precisar viver o luto, você vai precisar ser curada, você vai precisar encontrar uma nova identidade, encontrar um novo caminho, um novo jeito de viver, uma nova forma de aprender com você mesmo a ser você, porque você muda completamente quem você é, né? Você encontra, você deixa de dar valores e aprende a dar outros valores, né? Então, esse fardo leve que hoje eu carrego com a ajuda de Deus e com a da minha família, é um fardo que o Espírito Santo coloca. Então, há promessas, há mudanças, mas há consolo, há refrigério. E hoje, vivendo um mundo que está vivendo um luto, né, mundial, um luto mundial, a gente precisa realmente entregar
para Deus o nosso fardo e pegar o dele, porque senão não é possível. Não, exatamente. Ai, que lindo! Ai, eu me imaginei já nesse lugar maravilhoso. Já se E imagina. é exatamente aquele versículo, né? Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram o que eu tenho preparado para vós. É, Ai, meu pai. o vislumbre da eternidade vale a pena. Por isso que a gente tem que todos os dias confessar Jesus, né? Como Senhor e Salvador da Verdade. vida. Porque quando chegar a nossa hora, assim como chegou a hora de Estevão, que também teve uma escolha, né? Ele viu os céus abertos. Ele disse: Pai, recebe o meu espírito, porque eu vejo Jesus. E que assim seja com a gente, né? Que assim seja com esses que Deus está recolhendo. Que Deus dê a oportunidade para cada uma dessas pessoas que estão sendo recolhidas através dessa doença, desse vírus, de ver os céus abertos antes, né? De Sim. reconhecer Jesus antes de ir. E para aqueles que ficam, os céus abertos para trazer o consolo e a força, mas também os céus abertos para aquele que ainda não conhece Jesus, né? E é exatamente aí que a gente entra, né? É exatamente aí que a gente quer mostrar para cada mãe que chega com essa dor latejante que é possível seguir, que é possível. E hoje nós estamos aqui simplesmente para a honra e para a glória de Deus, sabe? A gente quer ser testemunhas do amor de Deus. A gente quer que quem nunca ouviu falar dele, quem está numa depressão, quem só vê o fim, não vê, sabe? Gente, tem esperança. Esperança que não é só essa vida aqui, né, Sim, Gislaine? Não sim. é só isso aqui, um dia é prova disso. Tem algo muito maior pra gente, muito melhor, né? Só que enquanto isso, enquanto a gente ainda está aqui, cada um tem a nossa missão. A Gabriela, ela cumpriu a missão dela. E na hora que ela viu aquilo tudo, ela falou: Eu não vou voltar, não. Eu sei a mãe que eu tenho. Eu conheço a mãe que eu tenho, a minha família que eu tenho. Então, é exatamente isso que nossos filhos também aconteceram com os nossos filhos. Na hora que Jesus foi e buscou eles, assim, eles ficaram deslumbrados, sem medo. Ai, deve ser uma delícia uma morte assim, sabe? Sem medo, com Deus te pegando no colo, te pegando pela mão. E essa coisa de visão, sabe? Eu creio porque eu tive uma visão de Jesus entrando na UTI e curando o Mateus. É incrível que eu também não olhei para o rosto do Mateus, só mostrou a perninha, ele tocando na perninha do Mateus, dizendo: Levanta-te, anda, tua fé te curou. E teve todo esse processo da cura, voltamos para casa, depois voltamos, a gente não entende, né? Mas houve vários sinais, várias visões. E a última visão que a gente também, meu marido teve, foi do clarão aparecendo dentro da UTI, bem no momento da ida dele. Só que foi coisa linda, aquele clarão, aquele homem bem alto, vestido de branco, pegando na mão de uma criança, e o Fernando viu de costas. Deus não deixa a gente ver de frente, senão a gente Não, não aguenta, né? não. Ele só viu aquele portal branco indo, sabe? Aquele homem alto, vestido de branco, aquela paz, indo, pegando na mão e indo, sabe? É Jesus, eles estavam indo para um lugar maravilhoso. Deus deu livre-arbítrio. Você quer ficar? Só que tem casos que às vezes poderia ficar e poderia ficar sofrendo numa cama também. Deus é tão misericordioso que ele dá a escolha pra gente. Sim. Ele é misericordioso demais, sabe? Então, nossa, Gi, muito obrigada. Queria te perguntar uma coisa, se você, porque tipo assim, a gente fala muito de reencontro, sabe? De essa é a minha esperança. Eu sigo porque eu creio no reencontro. Queria saber de você. Você crê que talvez um dia, eu sei, tudo aquilo, sabe? Que nem a gente usa muito essa palavra anjo, mas a gente sabe que a gente usa como um simbólico. Sim. A gente sabe também que corpo não existe mais, a gente sabe que nossos corpos vão ser revestidos de luz. Mas eu creio que a gente vai se reconhecer lá, sabe? Assim, tipo, é muito amor. O mesmo amor que eu sinto pelo Mateus, meu filho, vai ser quando eu encontrar a Gi lá, Uhum. né?
Quando Aham. encontrar, assim, é um amor imenso. Não vai ter isso de que, aquele lá eu amo mais, aquele eu amo menos. O que você pensa em relação a isso, sabe? A quando a gente também tiver ido para a vida eterna, assim, e o que você É, pensa disso? é, é, é muito mais complexo essa visão do que só a visão, né? Porque ela É, foi durante um ano, Deus foi trabalhando dela em cima de mim, né? Então, existe um momento dessa comunhão com Deus, aonde ele me mostra o corpo, que existe o corpo transformado, sabe? O corpo glorificado. Mas ela não mudou de quem ela era, ela não deixou de ser quem ela era, ela não deixou de ser a Gabriela, sabe? E eu creio também que quando Deus faz, ele deu um DNA para cada um. Ele fez cada um. Por que, que ele vai desfazer disso se o céu é melhor do que aqui? Né? Ele escolhe a gente, ele forma, ele diz a cor dos nossos olhos, isso, né? Nos forma. Aí depois ele joga tudo isso fora. Tudo bem, é carne, né? Pó vira pó. Mas o espírito continua sendo o meu espírito, continua sendo eu lá em cima. E eu tenho certeza absoluta de tudo que Deus já me deu, já me mostrou, e de aquilo que o Espírito Santo trabalha, do que a palavra diz, que eles vão me receber. Eu não sei se depois eu continuo sendo mãe, mas quando eu entrar no céu, quando eu for recebida por Deus, por Jesus, a minha filha vai estar lá. Assim como o dia que o meu sogro faleceu, eu tenho certeza que quem estava esperando ele lá era ela. Sabe, dizendo assim, meu vozinho chegou. E assim vai ser eu. Quando eu entrar nas portas dos céus, que eu tenho que brigar todos os dias para ter esse direito, né? Não é porque você, um dia conheceu Jesus, não. Então, quando eu entrar nas portas do céu, a minha filha está lá, entende? Nós vamos ter um amor unânime. Nós não vamos amar mais alguém ou menos alguém. Nós vamos amar. Porque aquele amor que Deus me mostrou, que era palpável, ama-se todo mundo. Mas eu não vou deixar de reconhecer a minha filha. Eu não vou deixar, porque Deus diz também na palavra que lá, quando Jesus estava conversando com Moisés, com Elias, ou quando Abraão, eles têm nome, entende? Eles continuam tendo nome no céu. A palavra diz. Então, eu também tenho nome. A palavra diz, eu te conheço e te chamo pelo nome. Se ele me chama pelo nome aqui nessa face da terra que não vale para nada, imagine no céu que ele não vai me chamar pelo nome, né? Então, quando eu verdade. olho para o céu, eu falo, eu vou estar lá e eu vou ver ela. E isso eu trabalho todos os dias porque a saudade é imensa. E se isso não for trabalhado, você não pensar assim, você chega até a enlouquecer de saudade. É verdade. Somente Cristo mesmo para nos dar esse conforto. O Espírito Santo, ele vem de uma forma tão incrível e nos traz a paz, né, Gi? Porque eu acho assim, mais do que nunca agora, o que a gente busca é a paz, sabe? Tudo igual você falou, os valores mudam, tem coisas que não cabe mais para nós, sabe? Essas coisas que antes tinham valor. Então, o que a gente mais busca é a paz e a gente quer a nossa salvação, porque a gente quer ir para onde eles estão. A gente não pode ir para outro caminho, porque a gente quer ir para onde eles estão. A porta é estreita, mas a gente está aqui para isso, é um aprendizado. A gente está aqui, mas a gente vai chegar lá, com certeza. Assim, né, para as mãezinhas, o que eu posso dizer? A gente tá falando aqui de Deus, tá falando que é possível encontrar uma alegria, mas nós não somos de ferro, né? Nós não temos um escudo que nos defende dos dias ruins, né? Das recaídas, das dores, do achar que dessa vez eu não vou. Passa-se um ano e fala assim, não, pronto, não vou ter mais nada. Não, a gente vai vivendo o mesmo dia e às vezes bate a saudade mais forte, às vezes um momento, uma data específica te tira, te põe lá deprimida de novo, mas me perguntaram assim, como que você, agora, essa semana, como que você é agora? Eu falei assim, olha,
eu sou diferente. Eu não tenho mais uma parte de mim, mas eu sou, posso dizer, tá, fez 2 anos, né? Agora, dia 28 de fevereiro. Eu posso dizer que eu sou feliz, né? Que eu busco todo dia encontrar felicidade, que eu busco todo dia encontrar uma nova forma de viver e que eu tenho esperança, coisa que lá no começo do luto a gente perde a esperança, né? A gente perde a esperança pelo medo de quem você vai perder, né? É A dor do luto é tão verdade. grande que você perde a esperança, não é porque você não tem mais esperança em Deus, não, porque você perde o medo, fica de quem mais você vai perder à sua volta. Né? Então, hoje eu tenho a esperança, eu acredito que nós não podemos fazer nada, que é o Todo-Poderoso que tem poder. O futuro pertence somente a Deus. Ninguém Verdade. sabe, ninguém pode mudar nada no futuro, né? E as coisas do passado, quem se alimenta é o mal, é o inimigo, né? É ele que se alimenta do passado. Então, quando nós começamos a entrar num buraco, aonde a gente começa só a lembrar de coisa ruim, só a lembrar das coisas como foram, e das coisas que não foram feitas, e dos traumas, e da falta de perdão, Das culpas, né? das Tudo. culpas que são, né, muitas, você, isso é o que o inimigo alimenta. Né? O que o diabo fica ali colocando. Por quê? Porque ele não é criativo, ele só pode usar o que é passado. Ele não vai te trazer as coisas boas, os milagres que você recebeu, porque senão você vai parar de acreditar nele. Então, a É. nossa briga diária é fazer a nossa mente acreditar no que nós vivemos de milagre, mas sim que nós devemos acreditar, confiar no que só Deus sabe todas as coisas. E é só Ele que pode cuidar de nós. Somente ele. E Somente Ele. já basta. E já basta. Tá basta. Ai, que delícia. Muito obrigada. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Nossa, e desejar de novo um feliz Dia das Mulheres para todas vocês. Nós somos guerreiras, nós somos maravilhosas. Né, Gi? Somos batalhadoras. Um Trabalhadoras. exército de Cristo, essas mulheres são. Sim, nós somos generais, porque nós temos Cristo como o nosso chefe. Ele que nos comanda, ele que nos carrega no colo todos os dias. É possível porque é incrível. Ele é misericordioso. É isso mesmo. Obrigada, Di, pela live. Amei conhecer essa história. Eu já conhecia, mas dessa maneira, você conversando comigo foi muito mais especial. É. Muito Espero que obrigada. a gente possa estar conversando, porque a única forma é ajudar uma outra, né? Verdade. Se alguma mãe quiser conversar depois no seu Instagram ou no meu, né? Isso. Pode. Tem lá o endereço do Instagram da Gi também. E É, vocês estão à vontade, se quiser conversar com a gente, se quiser bater papo, desabafar, a gente está aqui para se ajudar, uma a outra. Pode se Quero despedir, mandar Gi. um beijinho aí para todas essas pessoas, né, que estiveram aí acompanhando a live. Eu vi ali um monte de mensagenzinha, mas eu não consigo ler nada. Tô tão Agora focada, não né? deu. Mas beijo aí a todas. Mas foi uma bênção, foi maravilhoso. Para mim foi maravilhoso, eu espero que para eles também. Que Que... Deus venha derramar um bálsamo de paz e amor e transbordar no coração de cada mãe dessas que estão aqui. Amém. Amém. Então fiquem com Deus, meninas. Um beijo. Boa noite, Gi. Boa noite. Deus abençoe aí. Mateus, Mateus e Gabriela estão lá É, esperando a gente. Alguém eu pode falo fazer um print? Alguém faz um print aí para nós? Eu acho que alguém fez. assim, então tá bom. Pode falar, Gi, antes de terminar. Não, eu falo assim, esse coração a gente fala Gabriela, mas tem tanta gente lá dentro, né? Cabe tanta Tem gente. muita gente. Hum. Dá vontade de ficar aqui conversando com você, Gi. Ai, vamos fazer outras, né? Vamos fazer outras.
Tá bom? Boa noite, um beijo Boa em noite, um cada beijo. um. Vou Beijo. salvar aqui. Vai. Deus abençoe. Beijo. Amém. Boa noite. Boa noite. Não. Cancelar.